Sabe aquele dia que você reclamou que o pastel da barraca da tia estava encharcado? Hoje você vai pedir desculpas mentalmente para ela, porque o belo mundo vai te levar para conhecer as comidas mais duvidosas da Índia. Número 1. Pão com ovo. Pão com ovo não é qualquer comida. No Brasil, isso aqui é praticamente uma instituição nacional. É café da manhã, é janta de emergência, é pré-treino, é o queridinho das nutricionistas, é a solução universal quando não tem nada na geladeira. Simples, rápido, confiável. Ou pelo menos, era para ser. Porque a Índia resolveu pegar esse clássico mundial e, digamos, reinterpretar. A primeira coisa que chama a atenção aqui nem é a comida. É o ambiente. O lugar já parece daqueles que você pisaria com cuidado. Mas aí, você percebe movimento no chão. Ratos, vários, circulando como se fossem parte normal do ambiente e dividindo o mesmo chão que muitas cascas de ovo. Mesmo assim, o preparo continua. O vendedor pega um ovo, joga dentro de uma canequinha com aparência bem duvidosa, acrescenta alguns temperos e começa a bater. Quando a câmera aproxima, a mão dele entrega mais do que deveria. Limpeza claramente não é prioridade ali. De repente, aquela mistura vai direto para uma frigideira escura, já marcada por muitas batalhas culinárias. Enquanto o ovo frita, ele corta um pedaço de pão com aparência questionável, mergulha o pão na mistura ainda mole e joga tudo de volta para fritar junto. Mas calma, não acaba por aí. Ele coloca uma folha por cima, pega um pedaço de jornal velho e usa como se fosse uma prensa, esmagando tudo contra a frigideira quente. Papel, tinta, comida, tudo junto, trabalhando em equipe. Alguns segundos depois ele levanta, joga um tempero por cima, dá aquela ajeitada final e pronto. Está servido. O pão com ovo, versão coragem. Mas essa não é a única receita com ovos. Número 2. Ovo mexido. O ovo mexido é uma forma de preparar ovos batidos, cozinhando-os lentamente em uma frigideira com gordura manteiga ou azeite, enquanto são misturados, resultando em uma textura cremosa, macia e úmida. Certo? Não aqui na Índia. Depois daquele pão com ovo duvidoso, você poderia achar que já viu o limite. Mas não. A Índia ainda tinha mais criatividade guardada. Agora olha isso aqui. O sujeito pega uma frigideira e, em vez de óleo, manteiga ou qualquer coisa normal, ele despeja um líquido laranja brilhante. Sim, é refrigerante. Tipo Fanta, Suquita, aquela cor que já acende um alerta natural no cérebro e deixa ferver. Aí vem os ovos, um atrás do outro, quebrados direto dentro do refrigerante borbulhando, como se isso fosse absolutamente normal. O cheiro? Melhor deixar para a imaginação. Enquanto aquilo reage, ele começa a picar tomate, depois cebola, depois alguma coisa verde que ninguém consegue identificar com confiança. Tudo vai para dentro da panela, misturando com aquele caldo laranja espumando. E não para. O omelete já desapareceu faz tempo e virou um mexidão estranho, espesso, borbulhento e cada vez mais difícil de defender. Quando finalmente termina, ele pega aquela massa improvisada, coloca cuidadosamente sobre uma folha de bananeira e entrega para o cliente como se tivesse acabado de preparar uma iguaria. Número 3. Panqueca indiana. Uma das comidas mais tradicionais da Índia é a dosa, ou dosai, dependendo da região. Uma espécie de panqueca extremamente fina, crocante, muito popular principalmente no sul do país. É comida histórica, respeitada, feita numa chapa de ferro quente que parece quase uma pedra. Até aqui, tudo dentro do esperado. O problema começa na forma como ela é preparada, nesse caso específico. A massa não é separada com colher nem com utensílio. Vai no braço mesmo. Cotovelo entrando em ação, moldando, empurrando, ajeitando como se fosse parte do processo normal. Depois vem o corte, tudo feito direto com a mão, sem luva, sem pausa. Em seguida, a mão mergulha num balde com água parada, daquelas que você prefere não saber a origem. Lava ali mesmo
naquele líquido suspeito, tira e volta direto para a massa, como se nada tivesse acontecido. O restante da massa vai sendo frito e acumulado numa pilha no chão. Literalmente no chão. Enquanto isso, outra porção já começa a ser sovada, com a vasilha presa pelos dedos, o pé servindo de apoio, e todo o processo acontecendo de um jeito que deixa qualquer tentativa de explicação meio impossível. A dosa continua sendo um prato tradicional, respeitado, parte da cultura. Mas isso aqui, definitivamente não ajuda na reputação. Número 4. Bolinha de batata. Outra comida extremamente popular na Índia é o Pani Puri. Dependendo da região, ele também pode ser chamado de Golgappa, Puchka ou Gupchup. É um dos lanches de rua mais famosos do país. A base é uma bolinha oca, redonda, bem crocante, feita de farinha e frita até ficar leve. Essa bolinha é furada no topo e recheada com batata cozida, grão de bico ou lentilhas, sempre bem temperadas. Depois vem o toque principal, o pani. Um caldo geralmente verde feito com hortelã, coentro, tamarindo, limão e pimenta. Refrescante, ácido, picante. Quando bem feito, é praticamente uma explosão de sabor. Só que aqui, a experiência segue outro caminho. O preparo acontece num ambiente já meio difícil de defender. Um caldeirão grande, fervendo, cheio daquele caldo verde. Ele pega um pratinho de alumínio, posiciona na mão e mergulha a própria mão dentro do caldo. Sem luva, sem hesitar. Sim, ele meteu a mão. A bolinha crocante é furada, mergulhada diretamente naquele líquido, absorvendo tudo. Caldo, tempero e o que mais estiver ali. E então ele entrega. A bolinha cheia daquele caldo misterioso, pingando, pronta para ser comida de uma vez só, como manda a tradição. Só que nesse caso, junto com a tradição, vem também uma certa dose de dúvida. Número 5. O chocolate pan. Isso que você está vendo aí na sua tela é o chocolate pan. Esse doce é uma adaptação do pan tradicional, uma iguaria muito comum na Índia, consumida depois das refeições para refrescar o hálito e ajudar na digestão. A base é a folha verde de betel, recheada com gulkand, uma pasta doce de pétalas de rosa, sementes aromáticas, coco ralado, frutas cristalizadas e outros ingredientes. Depois de recheado, o rolinho costuma ser mergulhado em chocolate derretido e resfriado até endurecer. Quando bem feito, vira uma sobremesa crocante, doce e refrescante, muito popular em festas, casamentos e nas ruas. Mas como você verá agora, existe outra realidade. Nesse primeiro vídeo, você pode perceber que o preparo acontece num lugar visivelmente sujo. O sujeito usa uma luva, mas daquelas que parecem não ver troca há muito tempo. Ele começa manipulando a folha verde, provavelmente a folha de betel, ajeitando com a mão, pressionando, moldando. E só de ver isso? Não preciso mostrar muito mais certo? Contudo, vou mostrar só mais um. À primeira vista, esse parece ser bem melhor, certo? Uma barraca especializada nessa sobremesa e que, à primeira vista, parece limpa. Mas só parece. O rapaz pega a folha verde com as mãos nuas e começa a espalhar um doce com o dedo. Quando a câmera se aproxima, a unha conta outra história. Escura, suja, impossível ignorar. Mesmo assim, o preparo continua. Ele vai colocando ingredientes um por um sem muita cerimônia. Enrola o pan, coloca num pratinho, e aí surge mais um detalhe. Não é só a mão. A roupa também denuncia o ambiente. Para finalizar, ele passa algo parecido com um creme de avelã, pode ser qualquer coisa, e joga confeitos coloridos, como se estivesse finalizando uma sobremesa gourmet. E pronto. O chocolate pan está servido. Uma sobremesa que nasceu para refrescar a boca, mas que nesse caso deixa outras sensações difíceis de explicar. Número 6. Chá. Nada mais simples e confortável do que um chazinho quente. Em várias partes do mundo, isso é quase um ritual. Os britânicos, por exemplo, ficaram famosos pelo chá preto, aquele hábito clássico, elegante, quase cerimonial.
Na Índia, o equivalente é o masala chai, um chá preto fervido com leite, açúcar e uma mistura aromática de especiarias. Canela, gengibre, cardamomo, cravo. O resultado costuma ser cremoso, perfumado e bem marcante. É uma das bebidas mais populares do país, consumida todos os dias em todo lugar. Só que, como quase tudo nesse vídeo, o problema não é a receita, é o caminho até ela. O preparo acontece num lugar bem duvidável. O vendedor mexe uma panela completamente preta, daquelas que já viram muita coisa. Enquanto mexe, ele resolve fazer uma graça. Joga o líquido quente para cima, como se fosse um truque, só para mostrar habilidade. O chá cai de volta na panela. E logo depois já está sendo servido. Até aí, estranhamente, ainda dava para relevar. Aí, o vídeo mostra como o chai é feito de verdade naquele lugar. Ele começa jogando leite na panela. Depois, vem a água. Só que a água não vem de torneira, nem de garrafa. Vem de um galão velho, encardido, daqueles que parecem ter sido reaproveitados 1000 vezes. Um recipiente imundo, com a aparência de quem já carregou qualquer coisa, menos água potável. Na Índia, muita gente evita beber água direto justamente por causa da poluição e da contaminação. Agora imagina de onde pode ter vindo aquela água armazenada naquele galão. Melhor nem imaginar. Como você já deve ter percebido até aqui, existe um padrão curioso. Em muitos desses preparos, as mãos acabam substituindo quase tudo. Concha, espátula. Nada disso parece essencial. Misturar, apertar, servir, mergulhar, tudo vai direto na mão mesmo. Como você pode perceber, esse cidadão aqui está misturando corante usando as mãos e depois lava as mãos diretamente na panela para não perder nenhum sabor. E o problema não é exatamente usar a mão. O problema é onde essas mãos estavam antes. Tá vendo esse senhorzinho que parece simpático? Pois bem, aqui ele aparece misturando um caldo que sinceramente eu não consegui definir. Agora dá uma olhada onde esse querido estava com as mãos antes. Incrível, não é mesmo? E se você chegou até aqui com a gente depois de tudo isso, bom, seu estômago já provou que é forte. Então já aproveita, deixa o like, comenta o que você está achando dessa verdadeira jornada gastronômica e vamos seguir, porque ainda a partir de agora tudo fica pior. Número 7. Kachori. O kachori é um dos lanches mais tradicionais do norte da Índia. Uma massa frita, dourada, crocante por fora, recheada com lentilha ou ervilha bem temperada, normalmente servida com curry de batata forte e apimentado. Quando preparado do jeito certo, é simples, barato e amado por milhões de pessoas. Comida de rua clássica. Mas aqui, a experiência começa diferente. O vendedor aparece sentado em um ambiente claramente sujo, cercado por folhas onde ele serve a comida, tudo espalhado, tudo meio improvisado. Em vários momentos ele toca o próprio pé, mexe ali, volta para a comida, como se fosse parte natural do processo. O cenário inteiro já passa uma sensação difícil de ignorar. Ao lado, o curry ferve numa panela aberta. Só que a aparência não ajuda. A textura é pesada, irregular, lembrando mais uma sopa muito estranha do que qualquer coisa apetitosa. E o preparo segue. A massa, o recheio e o curry ficam espalhados pela bancada, escorrendo, caindo, sem muito controle. Tudo é feito direto com as mãos, sem luva, sem proteção, sem qualquer sinal de cuidado. A mão vai da massa para o recheio, do recheio para o curry e depois para a comida já pronta, como se fosse parte normal do processo. Enquanto isso, tudo permanece exposto ao ar livre, sujeito a poeira, insetos e qualquer outra surpresa do ambiente. Número 8. Mistura indefinida. Essa aqui já entra em outra categoria. É difícil até dizer exatamente o que é. Parece uma espécie de salada de grão de bico, misturada com várias outras coisas que não dá para identificar com muita certeza. Em volta, pedaços de tomate, cebola e alguns temperos. Visualmente, até poderia passar como algo simples, talvez até saudável. Mas o que realmente chama a atenção é a forma como isso é servido.
Antes mesmo de começar, o vendedor pega o dinheiro. A mesma mão que segura as notas e moedas é a que vai preparar o prato. Logo depois, ele passa a mão na testa, limpando o suor, como se fosse só mais um detalhe do dia. Aí o preparo começa. O prato é colocado, entram tomate, cebola, temperos, tudo seguindo. De repente, uma pausa rápida para coçar a cabeça. E o processo continua normalmente, como se nada tivesse acontecido. A mesma mão que limpou o suor, pegou o dinheiro e coçou o cabelo, agora entra direto na comida. Ele pega aquela mistura indefinida, aperta, mexe, amassa. Em seguida, espreme um limão de aparência duvidosa, daqueles que você não tem a menor ideia de há quanto tempo estão ali. Ele mistura tudo com a mão, chacoalha, ajeita e serve, pronto para consumo. Uma salada que até poderia parecer inocente, se não fosse o caminho até o prato. Número 9. Hambúrguer diferente. Como a gente já viu no começo do vídeo, a Índia tem um jeito muito próprio de preparar ovos, mas desta vez a experiência vai para outro nível. E não é exatamente pelo sabor. O que aparece é um tacho enorme, cheio de uma gordura escura, duvidosa. Não é óleo fresco, é óleo velho, espesso, com aparência pesada, acumulado de muitas frituras. Na verdade, isso aqui não é óleo velho. Isso aqui é óleo aposentado que voltou por necessidade. Óleo que deveria estar descansando, mas a economia não permitiu. Olha a cor disso. Isso não é dourado, não é marrom. Isso tá quase preto. Esse óleo tem tonalidade de petróleo bruto, o tipo de coisa que só de olhar já causa estranheza. É ali que tudo começa. Um ovo é quebrado direto nesse caldo escuro, borbulhando lentamente, quase como se fosse tinta quente. Enquanto o ovo frita, surge outra parte do preparo. Uma mistura de carne que deveria virar um hambúrguer, mas que visualmente não lembra em nada uma carne de qualidade. A textura é irregular, a cor é estranha, o aspecto é pesado. Sem qualquer utensílio, sem proteção, tudo é feito com a mão. A carne é moldada manualmente e jogada dentro daquela mesma gordura preta. O tacho continua fervendo, escuro, denso, enquanto ovo e carne cozinham juntos naquele caldo espesso. O resultado é algo que não tem como nomear. Número 10. Bolinho sabor sovaco, ou seria sovaco sabor bolinho. Para finalizar nossa viagem gastronômica, vamos falar de bolinhos. Nas ruas da Índia, bolinhos fritos são coisa comum. Massa temperada, enrolada à mão e mergulhada em óleo quente até dourar. Nada fora do esperado, até que você vê o método usado por esse vendedor. Sem um dos braços, ele desenvolveu uma técnica própria para moldar a massa. E essa técnica envolve algo que ninguém esperava: o sovaco. Sim, o bolinho é literalmente prensado nas axilas sem depilação desse indiano. Ele segura a massa com uma mão, posiciona na lateral do corpo e aperta contra a daxila, moldando ali mesmo, com firmeza. O gesto é rápido, automático, como quem já fez isso 1000 vezes, e logo depois, sem pausa, sem lavagem, sem transição, o bolinho vai direto para o óleo borbulhando. O processo continua como se nada tivesse acontecido. Mais massa, mais sovaco, mais fritura. Tudo ao ar livre, tudo exposto, tudo seguindo o fluxo normal da rua. E se não bastasse o método de moldagem, se você observar bem, vai ver que esse óleo tem mais história que muito livro didático. Na verdade, se esse óleo pudesse falar, ele pediria férias, terapia e aposentadoria por tempo de serviço e entraria na justiça por condições insalubres de trabalho. O resultado final é um bolinho dourado, aparentemente comum. Mas o caminho até ele, bem, esse não aparece em livro de receita nenhum. E por hoje é isso. Se você chegou até aqui, parabéns. Você tem estômago de aço. Merece, no mínimo, um certificado simbólico de sobrevivência. Mas é importante dizer, a culinária indiana é muito mais do que isso. É uma das mais complexas, antigas e ricas do mundo. Tem temperos únicos, técnicas incríveis, chefes premiados
e pratos que são verdadeiras obras de arte. O que você viu neste vídeo, no entanto, também faz parte dessa realidade. Como tudo na vida, a culinária também tem o seu lado difícil de encarar. E hoje, a gente decidiu mostrar esse lado. E agora me conta nos comentários. Qual desses você teria coragem de provar? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que vai visitar a Índia. Nos vemos no próximo vídeo.